Olá, tudo bem, pessoal? Hoje nossa aula é sobre geografia geral. É uma aula do caderno 4, tá? A primeira aula do caderno 4 de geografia geral é uma aula referente à agropecuária e tecnologia. É uma aula interessante, eu particularmente gosto desse assunto, é porque ele explica muito das nossas mazelas, né? Lembrando que depois você deve me procurar pelo WhatsApp se você tiver alguma dúvida, tá? 964712214. Também, se você quiser mandar atividade ou quiser tirar alguma dúvida, aprofundar, mandar alguma sugestão, além do WhatsApp, você pode fazer isso também pelo e-mail, marcio.primac@gmail.com. Lembrando também, todas essas aulas, se você não conseguir entrar no plural, todas essas aulas estão disponíveis lá no canal do YouTube, tá? Que é São José, tem uma cola aqui do lado, São José, tracinho, cursos preparatórios, tá bom? Então é isso. Depois da aula, claro, né, espera-se que você faça o resumo, né, da teoria e resolva os exercícios, tanto no caderno de exercícios quanto no caderno do aluno, tá bom? E sempre tirando dúvida, eu estou sempre à disposição. Bem, para nos ajudar hoje durante a aula, eu tenho aqui uma pequena apresentação para a gente dar uma olhada, tá bom? Olha aí, ó. Então é a aula 13, né? Agropecuária e tecnologia, tá? É, precisamos fazer um resgate histórico, né, desse processo, as chamadas revoluções agrícolas. A primeira revolução agrícola que nós tivemos, talvez a mais importante de todas, né, é a revolução aqui do Neolítico, ó, lá na pré-história, que é a transformação, a passagem de uma sociedade coletora, de uma sociedade caçadora, para uma sociedade agrícola, que nos leva ao sedentarismo, à propriedade privada, à divisão em classes sociais, né? O surgimento do Estado, da religião organizada, enfim, uma série de mudanças aconteceram há uns 5.000 anos atrás, mais ou menos, à margem de grandes rios como o Nilo, Tigre, Eufrates, Indo, Yangtze, lá na China, enfim. E aí começa a aventura da agricultura. Durante a Revolução, e aí o mundo foi sendo rural, rural, né? O campo sempre subordinando a cidade, até que na Revolução Industrial, né? Tanto na primeira, mas principalmente na segunda Revolução Industrial, esse panorama começa a mudar. Nós temos a mecanização da agricultura, lenta, né? Nós vamos ver uma foto daqui a pouco, em que o homem tinha que ajudar a máquina, né? Para poder fazer com que a máquina funcionasse bem, tá? E, ao mesmo tempo, também o surgimento de novos setores industriais, né? Ó, o setor da indústria química, com os fertilizantes sintéticos, que vão substituir o esterco, né? Os orgânicos e vão diminuir as pragas, e também os agrotóxicos, né? Que são gentilmente chamados de defensivos agrícolas, que diminuem também o efeito das pestes, tá? E aí a produção agrícola dispara no mundo, né? Dispara. Recentemente, século XX, né? Lá na Índia, inicialmente, depois no resto do mundo, nós passamos a ter a Revolução Verde, que é o aumento assim exponencial da produção agrícola para atender a demanda de uma demografia sempre crescente, né? Do crescimento populacional. E a última grande revolução é essa daqui, ó, revolução agrobiotecnológica, com o uso dos organismos geneticamente modificados, né, com a chamada agricultura científica, muito na mão de algumas transnacionais, o que não é tão bom, né? Monsanto, Bungborn, tá? Cargill, são empresas que controlam boa parte da produção e direcionam também a produção agrícola, sobretudo de países subdesenvolvidos, fazendo com que, às vezes, esses países exportem alimentos, mas o seu povo passe fome internamente, tá? Parece meio contraditório, mas é o que acontece. Aqui alguns artefatos, né, da primeira Revolução Industrial, artefatos agrícolas, novas formas de armazenar os alimentos, né, com o surgimento da cerâmica,
né? Ainda antes de Colombo, olha aqui o aproveitamento da água das montanhas, né? Feita lá pelos Incas, olha que beleza, né? Que maravilha de arquitetura. Mesmo o cultivo aqui em terraceamento para aproveitar as encostas, diminuindo o efeito da erosão, tá? E aqui é aquilo que eu havia dito, né? Então aqui tem um agricultor tentando ajudar aqui a tirar, né, vegetais, terra, etc., do meio aqui do arado. Então a mecanização acontece, só que em grande parte ainda auxiliado pelo ser humano, tá? Aqui nós temos dois aspectos interessantes, né? Aqui o Egito, né? Aqui o Egito. Então aqui é o deserto e aqui, beirando o Rio Nilo, a plantação, né? O verde, né? E aqui a irrigação por pivô, que já é uma irrigação também ultrapassada, né? Hoje em dia os israelenses, por exemplo, já conseguem desenvolver a irrigação por gotejamento, em que não se desperdiça sequer uma gota, né? De água. Bom, essa Revolução Verde, então, como nós dissemos, olha aí, ela tem aspectos positivos e negativos, tá? Sempre lembrando disso, né? Aspectos positivos: fertilizante sintético e os agrotóxicos, né? Os defensivos agrícolas, aumentam a produtividade e diminuem o problema das pragas, fazendo com que menos gente passe fome. No entanto, os aspectos negativos também são grandes, né? Intoxicação humana, sem contar os trabalhadores, né? Contaminação dos recursos hídricos, porque tanto o fertilizante quanto o defensivo agrícola, arrastados em direção ao leito dos rios, acaba produzindo a contaminação do solo e a contaminação da água, e de quem consome a água, de quem consome o peixe. Tá? Bom, uso intensivo de maquinário, outro elemento aqui, ó, tá? Faz com que aumente a erosão e o melhoramento genético cria pragas mais resistentes, tá? Então você tem que pôr cada vez mais agrotóxico para conseguir ter a mesma produtividade. Isso tem um efeito cumulativo, né? Você já deve ter estudado isso em biologia. Na cadeia alimentar tem um efeito cumulativo. E como nós estamos no topo da cadeia alimentar, em muitos casos, na floresta, por exemplo, não, né? Sei lá, o lobo, o urso talvez estejam mais, né? Mas enfim, nós estamos no topo, né? A gente acaba ficando aí com todo esse veneno acumulado no nosso organismo. É claro, a produção agrícola aumentou exponencialmente. Olha que beleza, ó, né? Aqui é a quantidade de quilos por pessoa, tá? Então nós partimos aqui de 247 quilos por pessoa até 335 quilos por pessoa. Mas tem problemas, né? Olha a condição desse agricultor aqui, ó, né? Um dravidiano, provavelmente lá na Índia, tá? Aí, ó, sem nenhum EPI, manuseando aqui por fumigamento um aparelho para borrifar um defensivo agrícola, então ele vai respirar isso, ele vai aspirar isso aqui, ele vai andar aqui, então ele pode ter intoxicação através da pele, através das vias aéreas, né, das vias respiratórias, tá? Então é extremamente perigoso para o trabalhador. Ao mesmo tempo, aqui duas imagens da agricultura supermoderna. Essa aqui é do Brasil, olha que beleza. Então, no Cerrado brasileiro, né? Olha aí, ó, o Cerrado brasileiro que virou uma grande área para exportação de cereais, sobretudo a soja, né? E aqui do outro lado, nós temos um efeito problemático que é a transformação, esse aqui talvez um dos maiores desastres ecológicos do mundo. Não peguei, peraí. Quero destacar para você que isso aqui acontece lá no Mar de Aral, né? Onde havia um mar, né? Onde havia um mar, agora nós temos, onde havia um mar, agora nós temos um deserto. Tá? Então, na ex-União Soviética, a água dos rios Amudária e Sirdária foram desviados, né, eles abasteciam o Mar de Aral, foram desviados para a irrigação. O resultado foi que o mar secou. Né? Olha aí, o mar virou sertão, né? Pelo uso abusivo aí de tecnologias agrícolas por parte dos soviéticos. Bom, vamos lembrar
que há uma ligação direta entre crescimento demográfico, certo? Ó, crescimento demográfico e aumento da produção agrícola, certo? Então, crescimento da população sempre crescente, faz com que o homem tenha que produzir cada vez mais alimentos, tá? E sempre que nós temos picos de crescimento demográfico, nós temos revoluções agrícolas acontecendo, né? Como foi o caso lá do imperialismo na Europa, né, no século XIX e tal. Bem, você deve se lembrar que nós estudamos essas duas teorias aqui, né? A teoria malthusiana, a neomalthusiana, a ecomalthusiana e a reformista. Pois bem, o malthusianismo e o neomalthusianismo prevêem que a quantidade de alimentos nunca será suficiente para a quantidade de seres humanos. Nós vimos que talvez o enfoque esteja errado, né? Que o problema não é a produção, mas é a distribuição desses recursos. Pois bem, de qualquer forma, a Revolução Verde vem para, juntamente com o malthusianismo e o neomalthusianismo na Índia, na China, né, que previa a redução da natalidade, o controle da natalidade, a Revolução Verde vem para tentar equilibrar. Então, de um lado, eu procuro reduzir a natalidade e de outro aumentar a produção de alimentos, para que haja então aí um equilíbrio, levando finalmente a essa industrialização da agricultura, que é a última revolução que a gente tem aí, a revolução da agrobiotecnologia, com essas grandes cadeias de agronegócio que vão se formar em nível global, né? Então, o Brasil, por exemplo, produz boa parte da sua soja para virar ração para o boi americano, que pasta lá no Panamá, que vai depois virar hambúrguer. Ou o milho, né? Vem para abastecer o porco, que vai virar o nosso salame, a linguiça, o presunto, etc. Tá? Ou o frango, né? Então, o Brasil, por exemplo, ano passado, 2019, matou 7 bilhões de frangos. O Brasil matou no ano passado, em termos de produção aviária, o equivalente à população humana da Terra. 7 bilhões de frangos foram mortos ano passado no Brasil, para exportação. Tá? E esse frango todo alimentado a partir dos produtos aí da ração feita com os cereais lá do Cerrado. Tá? Aí nós temos aqui a questão dos transgênicos, né? Transgênicos, que nós devemos também chamar gentilmente de organismos geneticamente modificados. Depois dos Estados Unidos, o Brasil é um dos países que mais usa organismos geneticamente modificados, tá? Os OGMs. Nós não sabemos ainda muito bem quais são os impactos desses OGMs na saúde das pessoas, mas já não tem mais como escapar. O miojo tem OGM, o Cup Noodles tem OGM, a batatinha frita lá que a gente come tem OGM, enfim, né? Os produtos dos salgadinhos genéricos, fofura, também, lobitos, também tem OGM, tá? Esse OGM todo, né, toda essa produção transgênica, que só cresce, né, nós vamos ver daqui a pouquinho, ela está nas mãos de poucas empresas, aquelas que eu falei agora há pouco, Monsanto, Cargill, Bungbone. E daí? E daí que essas empresas é que direcionam a produção de certos países. E mais, como o produto delas é barato, resiste bem a pesticida, cresce rápido, etc., o agricultor local acaba abandonando as variedades nativas. E elas acabam, então, levando até ao extermínio de algumas variedades nativas de cereais. Por isso elas são chamadas de cereal killers, né? De brincadeira, mas nem tanto. Elas são chamadas de cereal killers, levando alguns países, como o Brasil, por exemplo, a criar bancos de semente para garantir sua soberania alimentar, caso uma dessas grandes empresas transnacionais, em algum momento, deixe de vender para a gente as sementes que a gente precisa. Tá? Então, nós temos aqui um risco para a soberania alimentar de países que não controlam aquilo que plantam, que importam suas sementes. Os efeitos sobre a saúde ainda são desconhecidos. Muitas dessas modificações genéticas aqui no DNA do cereal não é para tornou mais produtivo, cresceu mais rápido, é para aguentar uma carga maior de pesticida.
entendeu? Para aguentar uma carga maior de veneno, né? Se a gente fizesse um exame agora, provavelmente o Brasil está importando venenos aí que outros países já aposentaram, inclusive. E, finalmente, qual o tipo de cultivo que tem? São só cultivos de exportação, né, basicamente. Então, é o milho, a soja, o algodão, são produtos para exportação e não para o consumo interno, né, que são produzidos aí. Olha aqui para você ter uma ideia, o tipo de produção que nós temos, tá? Então, aqui está sendo aplicado herbicida, né, numa lavoura de soja transgênica, né, em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. Beleza. Olha o tipo de pesticida, ó, o tipo de modificação genética. Primeiro, a linha azul do gráfico está mostrando aqueles pesticidas, né, aqueles organismos geneticamente modificados resistentes a pesticida. Olha como a área plantada aumentou com esse tipo de produto. Esses outros aqui, ó, são resistentes a insetos, né? Então aumentou bem menos a produção. E, finalmente, o que é tolerante tanto a herbicida e resistente a inseto seria a linha amarelinha aqui, né? Tem aumentado, mas tá descolado. O que interessa aqui, está colada nessa, né? O que interessa é o descolamento dessa linha aqui, ó, que são as produções resistentes a herbicida, tá? Então, aumentou muito a área plantada dependente de agrotóxicos, né? Esse aqui é o tesão que nós temos dos organismos transgênicos, né? No caso do Brasil, ainda tem uma lei, em que quando o produto tem mais de 1% de OGM, 1% de organismo geneticamente modificado na sua composição, tem que aparecer esse sinal. Está tramitando agora uma lei no Congresso Nacional que quer tirar, né, esse sinal das embalagens de produtos que levem transgênico, tá? Vamos ver se passa ou não. Aqui os grandes produtores de transgênico, né, Estados Unidos em primeiro lugar, o Brasil em segundo, depois a Argentina, né, e aí vai descendo, né, a Índia, Canadá, por força dos Estados Unidos, claro, né, depois a China e aqui o último, o Paraguai também por força do Brasil, tá? Então, não há dúvida de que esses três aqui da América do Sul, né, o Brasil é o grande líder deles aí. O Brasil produzindo, então, soja, milho e algodão com os transgênicos. Tá? O tipo de produto, ó, soja, milho, algodão e canola, né, que é utilizado para a fabricação de óleo, né? São os principais produtos aí de transgenia que nós temos nos dias de hoje, aumentando a sua participação ano a ano, né? E a soja disparando aqui, né? Porque a soja ela vira muitos subprodutos, né? Óleo, ração animal, né? Carne. Então a soja consegue se transformar em várias coisas. Por isso esse disparo aqui, tá? O milho muito associado à ração animal também, né? O algodão associado, claro, à fabricação de tecido e a canola, né? Associada à fabricação de óleos, né? Uma oleaginosa importante aqui, só que não tem aumentado muito a sua área plantada, né? Principais produtores de transgênicos, então, em milhões de hectares, está aqui o Brasil em segundo lugar, em primeiro os Estados Unidos, em segundo o Brasil. Bom, aquilo que eu falei sobre o desconhecimento que nós temos a respeito dos efeitos na saúde, né, do uso de transgênicos. Ao comprar alimentos transgênicos para o seu filho, exige um antídoto. Aí a mãe aqui está falando. Ficou desse jeito depois de comer produtos transgênicos. O senhor acha que se eu lhe der doses de herbicida da Monsanto, ele vai voltar ao normal? Então, você quando compra o transgênico já tem que comprar um antídoto também, tá? Uma crítica aí, né? Bom, toda essa modernização do campo, claro, né, traz concentração fundiária, quer dizer, poucas pessoas conseguem ter acesso a essa tecnologia, né, tem capital para acessar essa tecnologia toda, e, obviamente, o êxodo rural, a saída de pessoas do campo para a cidade e o aumento também dos conflitos no campo. Bem, essa é a aula que nós temos a respeito de agricultura
e tecnologia, né? Agropecuária e tecnologia, tá? Não se esqueça de fazer o resumo, não se esqueça de fazer os exercícios, não se esqueça de tirar dúvidas comigo. Muito obrigado, bom retorno às aulas, namastê.